Oi, gente! Vamos então para a nossa primeira aula de Anatomia 3. Assim que o computador funcionar, como sempre, vocês já conhecem como é que é a situação. Ele dá uma pequena travada e ele volta, mas no fim dá tudo certo. Vamos com fé em Deus, meu povo. Vamos lá, depois dessa anatomia não tem mais nenhuma anatomia. Olha só. Aí vocês estão livres dessa parte. Como rainha. Foi? Foi, gente. Então, eu sei que a pausa foi grande, mas vamos lá. A gente tinha anatomia 3, vai começar falando sobre o nosso sistema imune. Tá? Então, nosso sistema imune, ou sistema imunológico, é o sistema de proteção do corpo humano. Então, seu objetivo é defender o corpo contra patógenos que geram antígenos. Então, o que são patógenos? Então, patógenos são organismos capazes de gerar uma doença no hospedeiro. Então, vírus, bactéria, protozoário, qualquer coisa assim, é um patógeno. E o que eles geram, né? O antígeno, também conhecido como imunógeno, significa toda espécie molecular de origem biológica ou sintética que, quando introduzida no organismo, é capaz de gerar uma reação imune, ok? Então, você vai ter um patógeno que vai entrar no organismo do hospedeiro e vai gerar um antígeno, ok? Vai gerar, então, uma resposta imunológica a ele. Então, o processo de defesa do corpo através do sistema imune chama-se resposta imune, ok? Existem dois tipos de resposta imune, então. A inata, né, barra natural ou não específica, e a adquirida, ou adaptativa ou específica, tanto faz. Como sempre, essa mensagem. Próximo slide. Então, a imunidade inata, gente. Então, a imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. Essa imunidade, então, nasce conosco, ok? Ela é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. Ela tem presença de células, tá? Mas que elas serão abordadas lá na imunidade adquirida, ok? São algumas células só. Então, quais são as barreiras, então? A primeira deles é a pele, ok? Que é a nossa principal barreira física. Nós temos os cílios, que protegem os nossos olhos de pequenas partículas e pequenos insetos. A lágrima, que faz a limpeza e a lubrificação dos olhos. O muco, tá? Que é um fluido que tem por função proteger o nosso sistema respiratório, principalmente. De micro-organismos. Nós temos as plaquetas, que elas atuam na coagulação do sangue, retendo a saída de hemácias. Nós temos a saliva, que mantém a lubrificação da boca e ajuda a proteger de vírus que podem invadir o nosso sistema respiratório e digestivo. Temos o suco gástrico, que devido à sua acidez impede a proliferação de micro-organismos, e o suor, pois o suor possui ácidos graxos que auxiliam a nossa pele a impedir a entrada de fungos, ok? Então, nós temos a imunidade adquirida, ok? Ela, então, é adquirida ao longo da nossa vida, através da presença de doenças ou de vacinas, ok? Então, a gente adoece e aí a gente adquire uma imunidade. Ou a gente se vacina e adquire a imunidade. Então, ela depende da ativação de células específicas do nosso sistema imune, como os linfócitos, ok? E dentro da imunidade adquirida, nós temos dois tipos. Nós temos a imunidade humoral, que ela depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B, e a imunidade celular, que é um mecanismo de defesa mediado por células, através dos linfócitos T. Vocês vão entender daqui a pouco quem são cada um. Então, ela é formada por células e órgãos. As células, então, são os leucócitos, e os órgãos são os órgãos imunitários primários e secundários.
Então, a gente vai falar da parte celular agora, começando com os leucócitos. Então, os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, são produzidos pela medula óssea e linfonodos. Então, eles têm a capacidade de migrar da nossa corrente sanguínea para tecidos adjacentes, o que se chama diapedese, ok? Para defender o nosso organismo. Eles são divididos entre granulócitos, ok? E agranulócitos. Por quê? O primeiro apresenta grânulos no seu citoplasma, ok? E o núcleo em formato irregular. Vocês estão vendo que é tudo diferente, ok? E o segundo não apresenta grânulos, como vocês podem ver, eles não têm grânulos. E o núcleo tem um formato relativamente regular, ok? E agora a gente vai falar dos granulócitos. Muito bem. Um dos primeiros granulócitos é o neutrófilo. O neutrófilo, então, ele é responsável por fagocitar organismos invasores. E o que é uma fagocitose? É a ingestão ou absorção de partículas. Então, você tem uma célula. Aí eu coloquei uma fotinho bem bonitinha do que é uma fagocitose para vocês entenderem. Você tem uma célula, aí você tem um antígeno aqui. Vocês estão vendo? Aí a célula vem, se estica, ok? E absorve esse antígeno. O nome disso, então, é fagocitose, ok? E aqui dentro ela vai matar este antígeno. Nós temos os eosinófilos, que também são responsáveis por fagocitose, mas eles estão mais presentes quando há uma infecção por parasitas ou reações alérgicas, ok? E nós temos os basófilos, que sua função é liberar histamina e heparina, funcionando respectivamente em respostas alérgicas e na coagulação do sangue. A histamina, gente, é um hormônio que a gente tem. E ele está ligado na resposta imunológica. Então, quando a gente produz histamina no nosso corpo, a gente tem esses sintomas aqui. A vasodilatação, ok? Então, o vaso dilata, ele abre. Nós temos edema, vermelhidão, coceira, queda da pressão sanguínea por causa dessa vasodilatação, entre outros. Então, sabe quando vocês têm uma resposta alérgica? Você vai ter coceira, você vai ter edema, você pode ter vermelhidão. Então, tudo é culpa da histamina, ok? E ele também produz a heparina. A heparina, ela inibe as reações que levam à coagulação do sangue, ok? Então, ela segura uma das reações, porque a coagulação ela é uma cascata, tá? Ela vai em várias partes. E em uma dessas partes da coagulação, a heparina entra e inibe isso, sendo, então, anticoagulante, ok? Então, o basófilo, ele tem essa função, ok? E nós temos os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos, ok? Então, linfócitos, gente, a gente tem dois tipos de linfócitos. Nós temos os linfócitos do tipo B. Então, os linfócitos do tipo B são produzidos na medula óssea, ok? E também são maturados lá. Quando eles maturam e vão para o nosso sistema sanguíneo, eles vão se chamar de Não, perdão. Quando eles vão para o Não, estou confundindo, Ana Luísa, deixa eu ser maluca. Quando eles vão para a corrente sanguínea, eles deixam de se chamar linfócitos B e começam a se chamar de plasmócitos, ok? A sua principal função é a produção de anticorpos e de memória imunológica. Então, o que são anticorpos? Os anticorpos ou imunoglobulinas, ok? São produzidos quando um antígeno entra no nosso organismo. Então, as células vão se diferenciar em células de defesa e células de memória. Então, cada anticorpo produzido reage a um antígeno específico, ok? Muitas vezes eles não vão responder a outros tipos de antígeno ou responder muito fracamente. Então, quando ele é liberado lá e ele entra em contato com o antígeno, ele vai se liga a esse antígeno. Quando ocorre essa ligação, o anticorpo, então, pode desencadear a inativação desse antígeno, a sua destruição ou sinalizar para que os leucócitos movam até o local e o fagocitem. Então, ele tem essas três funções. Nesse caso dele sinalizar, né, normalmente é mais a questão do quando você tem de memória,
entendeu? Ele localiza aquele antígeno, ele fala, eu já tenho uma resposta imunológica pronta para ele. Aí ele vai e chama os leucócitos, ok? E aí, gente, dentro dessas imunoglobulinas, nós temos a divisão delas. Cada uma tem a sua especificidade, ok? Então, vocês já ouviram falar, pelo menos, principalmente nessa época de Covid que a gente está, do IgM e do IgG, ok? Então, gente, quando você tem a resposta imune, você tem a produção de algumas delas, ok? Então, o IgM é produzido na presença de infecções microbianas ou quando estimulado por antígenos. Então, na maior parte das vezes, para não dizer todas, você vai ter IgM ali contra o antígeno, ok? Então, ele é detectado quando a doença está em fase ativa. Então, quando você faz um exame de sangue e você vê IgM com um número alterado, com alto, quer dizer que a doença está na fase ativa. Nós temos o IgD. O IgD ele não é tão falado, porque os cientistas ainda não sabem muito bem como ele funciona. Mas eles suspeitam que ele atue como receptor de antígeno. Então, ele gruda no antígeno e ele avisa o sistema imune. Antígeno, ataca, ok? Nós temos o IgG. O IgG é uma das imunoglobulinas que atravessa a barreira hematoplacentária. Então, isso daqui vai para o bebê, o que leva à proteção do feto. Ele atua no reconhecimento de antígenos e sua detecção está ligada à fase crônica de uma doença ou em casos de imunização. Então, ele é outro que atua no reconhecimento de antígenos, tá? Então, a pessoa já teve aquela doença, ok? Aí entra em contato, o antígeno entra novamente no sistema dessa pessoa. O IgG vem, reconhece o antígeno e sinaliza ao sistema imune que a gente já enfrentou ela. E com isso, o sistema imune já vai preparar uma resposta efetiva para isso, ok? Ele não vai precisar recrutar um monte de células, ele sabe exatamente quantas células ele precisa e quais células ele precisa para acabar com aquela doença, ok? Então, se você tem um IgG alterado, você pode estar na fase crônica da doença ou você já teve e está imunizado para ela, ok? Normalmente, quando você quer ver vacina, se a vacina está efetiva, você vê IgG, ok? O IgA é uma imunoglobulina que está presente no nosso muco nasal, saliva, leite materno e líquido intestinal. Então, ela vai identificar antígenos nesses locais. Lá no bebê, porque ela passa para o leite da mãe, ela faz a proteção do trato gastrointestinal do recém-nascido, porque ele não tem nenhuma, né? Então, o IgA é uma das poucas imunoglobulinas que fazem algum efeito para o bebê. Ok? E, por último, nós temos a IgE, que ela está presente em reações alérgicas e parasitárias, apenas, ok? E ela atua em conjunto com os eosinófilos, que são leucócitos presentes apenas em alergia, em processos alérgicos e em processos parasitários, ok? Então, o IgE vem, identifica aquele antígeno sendo uma alergia ou parasita e ele já vai chamar na hora o eosinófilo, porque o eosinófilo é especialista em acabar com esse antígeno. E aí, gente, nós temos o outro tipo de linfócito, que é o linfócito do tipo T, ok? Então, o linfócito do tipo T tem duas classes. Nós temos o CD8+, ou linfócito citotóxico, ok? Cito é célula, ok? E tóxico é porque é tóxico. E o CD4, que são os auxiliares, ok? Para quem conhece um pouco mais de HIV, sabe, já ouviu falar do CD4, porque o vírus da HIV destrói especificamente células do tipo T CD4, ok? Vocês vão entender por que ele é tão importante. O primeiro, então, o CD8, ele primeiro mata células infectadas. Ele mata células infectadas, enquanto o CD4 está relacionado com a ativação dos linfócitos B e macrófagos, ok? Os macrófagos a gente vai falar daqui a pouco. O CD4, então, gente, quando entra o antígeno, vocês vão entender daqui a pouco os monócitos, né? Que daqui a pouco vocês vão entender quem são. Eles vão e fagocitam aquele antígeno. Então, ele come aquele antígeno. Aí ele vai e apresenta para o linfócito o antígeno.
vai apresentar para quem? Para o linfócito CD4, ok? E aí o CD4 vai recrutar a atividade de mais macrófagos e de neutrófilos, entendeu? Porque a gente tem macrófago residual em todo canto do nosso corpo. Mas aí, para a gente matar aquele micro-organismo, ele vai recrutar bastante deles. Porque vai fazer uma reunião bem grandona de macrófagos e neutrófilos, ok? E com isso você vai atacar aquele patógeno, você vai matar ele. Então, vocês estão vendo como o CD4 é importante? E eles também ajudam os linfócitos B a produzir anticorpos. Então, sem o CD4, se não houver comunicação do CD4 do linfócito B, o linfócito B não vai fazer anticorpos. Tá? Então, ele é muito importante na produção de anticorpos. Muito importante. E nós temos o CD8, que é responsável pela erradicação dos micro-organismos, normalmente dos vírus, ok? Que infectam e se replicam dentro das células. Então, o CD8, ele identifica. Aqui o CD4, ele está identificando micro-organismos que estão fora das células. O CD8 identifica quando o micro-organismo está dentro da célula, porque quando o CD4 chega numa célula normal, o que acontece? O vírus, ele entra na nossa célula, numa célula nossa normal, ok? Se replica ali dentro, então faz várias cópias do vírus, ele mata a célula e depois vai para a próxima. E ele vai agindo assim. O que acontece? O CD4 ele não consegue identificar, porque o CD4 vai identificar que é uma célula nossa normal, então ele não vai atacar uma célula nossa normal. Já o CD8, ele é tão específico que quando ele entra em contato com aquela célula, ele identifica que ela está infectada, ok? Ele fala, não, essa célula é minha, mas ela está infectada. Aí ele vai e mata, ok? Então ele é muito importante, mas ele é muito específico. Enquanto o CD4, ele abrange todo o nosso sistema imune. Agora imagina, a HIV faz esse processo que eu falei para vocês, de entra o vírus, faz a replicação e mata a célula, na célula CD4, ele é específico da célula CD4. Então, se você não tem CD4, você não tem recrutamento de fagócitos, você não ajuda na produção de linfócito B, então, basicamente, você não tem resposta imune nenhuma. Você vai ter um macrófago ou outro ali. Não vai ser o suficiente para acabar. Por isso que as pessoas que têm o HIV sofrem tanto com o sistema imune rebaixado, porque elas não têm resposta imune nenhuma, ok? E, por último, nós temos os monócitos. Então, os monócitos também são agranulócitos, são células grandes que, quando saem da corrente sanguínea, então, na corrente sanguínea, se chama monócito. Mas, quando ele sai da corrente sanguínea e cai no tecido, naquele processo chamado de apedese, eles passam a se chamar macrófagos, ok? Eles são células de alto poder fagocitário. Então, eles destroem bactérias, vírus, removem partículas estranhas e destroem células tumorais. Olha como ele é importante. Então, todos os nossos tecidos do corpo inteiro têm presença de macrófagos, mas em pequena quantidade. Porque a gente precisa ter esse primeiro, nesse momento aqui, é a hora que a gente tem lembra que eu falei das células do nosso sistema inato? Então, nosso sistema imune inato, ele é rico de macrófagos, porque o macrófago fica ali na pele. Ou você se cortou, vou dar um exemplo. Me cortei, e aí entrou tinha uma bactéria ali. Aí a bactéria entra na sua pele. Ali na região da tua pele vai ter macrófago. Aí o macrófago vai fagocitar esse patógeno, vai levar para o linfócito CD4, o CD4 vai identificar ele como um patógeno e vai ativar todo o sistema imune, que aí vai chamar mais macrófago, mais neutrófilo, vai comer tudo aquilo e vai acabar com aquela infecção. Vocês entenderam por que o macrófago está, então, dentro do sistema inato e do adquirido? Ele é muito, muito, muito importante. E aí, gente, a gente tem uma célula maravilhosa, que eu adoro o nome dela, que se chama células NK, ok? As células NK, elas são conhecidas como células natural killer ou exterminadora natural, que é a tradução disso daqui, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, é a matadora natural, é como eu prefiro chamar ela. Elas são células citotóxicas e são importantes na nossa resposta precoce às células tumorais ou infecções virais. O que acontece, gente? A todo tempo, o que acontece? O câncer,
Ele é uma célula nossa que deu errado, replicou errado, ok? Aí, se ele continua se replicando, ele vira num tumor. Mas, quem vem é a célula NK. Ele vai, replicou, errou. Ele não é mais uma célula natural nossa. Ele é já uma célula com potencial de virar um tumor. A célula NK vem, identifica que essa célula não está normal e mata ela. E ela também é responsável por infecções virais, ok? Só que elas não produzem memória imune, ok? A célula NK, ela faz o trabalho dela e morre, tá? Ela vai, mata o que ela tem que matar e morre logo em seguida. Elas não apresentam nenhuma molécula específica para antígenos, ok? Mas são extremamente eficientes em exterminar células com alterações ou infectadas por vírus, ok? E como é que elas identificam o que é uma célula que está errada e uma célula de vírus? Então, elas se ativam, elas são ativadas quando há um reconhecimento de proteínas virais induzidas por estresse. Então, quando você tem uma célula que foi produzida erroneamente, ela gera estresse. E esse estresse gerado é o que vai acordar a célula NK, que vai lá matar ela. E o vírus, na sua constituição, né, na parte de fora do vírus, você tem proteínas virais. Ele também libera proteínas virais. A célula NK identifica e vai lá e mata. Maravilhosa, né? Adoro. Gente, e o órgão imunitário primário, que a gente falou lá atrás? Então, eles são assim chamados por serem as principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos, ok? Então, formou linfócito e amadureceu é órgão primário, ok? Eles são constituídos pela medula óssea e pelo timo, que a gente já conversou dele. Então, na medula óssea ocorre a produção de todas as células imunes, ok? E ela é responsável por maturar o linfócito B, ok? Lá no timo, então, nós temos a maturação do linfócito T, ok? Por isso que ele tem esse Tzinho aqui, por causa do timo. E o órgão imunitário secundário. Então, eles são representados pelos linfonodos, tonsilas, baço e apêndice secal. Então, eles são responsáveis pela recepção. Então, as células vão ser feitas na medula óssea, mas elas vão se espalhar pelo corpo. Elas vão ficar em vários lugares. E quais esses lugares que elas vão ficar? Os linfonodos, as tonsilas, o baço e o apêndice secal. Então, por isso que ela é secundária, ela não produz, ok? Mas ela recepciona e ajuda a multiplicar os linfócitos B e T, ok? Os linfonodos, a gente vai discutir em sistema linfático, que é a próxima aula. As tonsilas, então, nós temos 3, ok? Ela é dividida em lingual, que é a famosa amígdala, tem uma fotinha aqui bem bonitinha. Palatina, ok, que é a que fica aqui em cima, que aqui está escrito como faríngea. Não, estou confundindo, gente. Eu coloquei errado aqui, perdão. A lingual é a que fica na língua mesmo, perdão. Ela fica aqui na língua. Eu coloquei errado. Ela fica na língua aqui, ó. No fundo da língua. A palatina, que é essa daqui do canto, que são as nossas amígdalas, e a faringe, agora sim, que fica lá atrás na nossa faringe, ok? As 3 são ricas em glóbulos brancos, tem muitos glóbulos brancos. Então, são a nossa primeira linha de defesa contra patógenos inalados ou ingeridos, ok? Nós temos o baço, gente. O baço filtra o sangue, removendo e destruindo bactérias e outros micro-organismos, e eles também têm a presença de linfócito B e T. E o apêndice secal, ou o apêndice vermiforme, então, ele também tem presença de células linfóides, para quem achou que ele não servia para nada. Bom, meus amores, é isso. Qualquer dúvida, vocês escrevam. Tá? Na quinta-feira a gente conversa. Deu uma travada legal aqui e beijo no coração de vocês.